Ô, David, você é eclético, né, cara? Pra mim era a Lívia que tava aqui em cima. Por tudo. É louco, é o Bruno Marrone aqui, isso é da minha terra, isso é só porque eu tô aqui, é? Pra eu matar a saudade, é da minha terra? Por tudo, né, pô? Galera, eu tinha feito a primeira parte do vídeo aqui, mas eu vou começar outro vídeo porque agora ficou mais claro, tá, o que o João queria mostrar. Eu tô falando de uma Zotac 1080 Ti que passou pelo Hand of Sex, né, pelo maravilhoso aí, pelos maravilhosos Hand of Sex espalhados pelo Brasil, tá, que tem um monte aí, infelizmente. Equipamento, ele chegou sem ligar, né? De acordo com o cliente, ele perdia vídeo, né, ele ligava, mas dava 1, 2 minutos, perdia vídeo e o cooler acelerava no máximo. Tá. Vocês vão ver a caca que fizeram aqui desse negócio. Então, certamente é um defeito provavelmente mais simples, se tivesse trago, né, a princípio, não para a GTEC em si, mas para uma empresa que trabalha de fato seriamente, né, não faz essas cacas aqui, maldita, né, talvez teria chance de dar reparo. Essa aqui, infelizmente, não vai ter o que fazer, porque a gente não vai ter peça para ela, e eu vou explicar aqui, né, o João vai explicar o que aconteceu. Mas antes eu vou mostrar o regaço que fizeram na placa. Ó, aqui no caso ela veio sem esses dois MOSFETs aqui de alto, né, veio sem esse capacitor. Esse aqui eu tirei para fazer umas medições, mas veio sem esses dois, sem os capacitor. Olha o estado que veio aqui os capacitores. Não, e é uma bola de solda, né? Você não mexeu nisso aí. Não, esse aqui eu não mexi não. Você já tava. Só esse aqui que você tirou, esse Exatamente, terceiro aí. só esse aqui. Então esse do lado e o de cima veio desse jeito. Veio sem. Então estouraram o capacitor, tanto esquentar, né? Aqui Porque também o conector veio quebrado, né? o conector também tá quebrado, beleza. Olha o estrago que fizeram. Galera, a placa perdia vídeo, tá? Certamente não tinha relação nenhuma com esse componente, pelo menos a princípio, se o cliente estiver falando a verdade também, obviamente. Certo? Então, infelizmente, ó, passou por algum lugar, ou às vezes vai estar o cliente mesmo, né? Isso Porque também... assim, se você for tentar fazer tentar ver o que o cara tentou fazer aqui, né? Provavelmente tinha curto na entrada da placa, cara. Sim. E Mas aí... deve dar no curto depois, né? Não, sim. É porque geralmente o pessoal vai... Às vezes estava estourado o MOSFET, porque se você olhar o thermal pad aqui, ó, a mancha que tem. Então provavelmente quem mexeu aqui já foi direto nesse MOSFET, né? Devia estar com um buraco, qualquer coisa. Tá? Removeu ele, viu que não removeu o curto, né? Partiu para outro, viu que não removeu o curto, tirou o capacitor. Tirou, deve ter estourado. E esse capacitor exatamente. aqui deve ser um causador de curto também, porque esses capacitores apresentam curto-circuito quando estão desse jeito aqui, ó. Eles perdem capacitância e viram realmente um fusível dentro dele, viram um indutor dentro dele praticamente. Tá, beleza. Aí o João começou a mexer aqui, tirou esse outro MOSFET, né, que tava até suspeitando aqui dele. É o seguinte, quando eu fiz a medição aqui, né, de incontinuidade no multímetro, o gate desse MOSFET estava em curto. Só que eu analisei, né, eu injetei tensão aqui, um MOSFET pela câmera térmica ele esquentou, né, então eu achei que o problema estava no MOSFET. Só que o que acontece? A hora que fui injetar tensão de novo, o curto sumiu, então provavelmente o MOSFET foi pro pau, ele abriu. Só que o interessante é o seguinte, todos os drenos e source do VRM, né, o VRM mesmo, se você olhar aqui, ó, VRM geralmente tem uma impedância extremamente baixa pelo fato do processador, né? Só que se você fazer a medição aqui, Na bobina, ó, gente. Isso aqui é a bobina dele, tá? Ele também já tá nas bobinas aqui, ó. Isso aqui vai direto pra GPU, tá? Processador. Exatamente. Certo? Passa por alguns capacitores, mas quando todos estão em curto, é GPU. Ó. É o curto do VRM. Zero, tá? Tá vendo aí, galera? Tá dando zero no multímetro, certo? Então assim, ele tá completamente em curto, igual eu falei aqui, ele vai direto pra cá. Tá vendo que são independentes os capacitores, certo? Então, Arthur, pode ser um capacitor. Se fosse só uma fase, ok, poderia falar que é um capacitor, mas se tem todas as fases, não é capacitor. É mais sério do que isso, seria GPU. Tá? Então aí nesse e outra, né? Aqui, galera, vou interrompendo aqui para explicar e para dar 10 minutos também. Aqui, galera, ó, ele é alimentar 12 volts, né? E ele entra diretamente nos MOSFETs, esses 12 volts. Tem o gate, tá? Que é um desses terminais aqui, certo? É um desses terminais, é o gate, onde é o pulso do PWM. O PWM fica de modo muito rápido, jogando, né, abrindo e saturando e dessaturando o gate, fazendo com que a tensão passe pelos MOSFETs, passe pelas bobinas, né, tenha o capacitor aqui para acoplar e desacoplar e, consequentemente, fazer a alimentação da GPU, certo? A alimentação de 1 volt, 900 mV, 900 mV normalmente é o normal, 900, 950, tá? Vai lá e alimenta a GPU, certo? Então, isso é o que acontece.
Nesse caso aqui, ó, se por acaso fosse só... Aí, nessas bobinas aqui, gente, passa esses 900 milivolts, tá? Nessas bobinas aqui é onde tem a corrente. Ou seja, se aqui existe uma tensão e uma corrente, não pode existir curto-circuito igual está apresentando aqui. Tá? Não tem como, não tem possibilidade, porque se está em curto-circuito, quer dizer que o circuito está fechado, certo? Ele está, como diz, né, em curto, então ele não passa alimentação. Quando todos estão assim, o que estão interligados em todos simultaneamente? A GPU. Aí, os capacitores estão interligados independentes, mas a GPU está ligada simultaneamente em todas essas fases aqui, tirando essas duas. Não, mas essa aqui é de memória, não, essa aqui é de BIOS, memória, certamente, né? É um pouquinho diferente aqui, ó. Essas 4 aqui, ó, gente, deve ser de memória, tá? Ah, não, mas tem essa aqui também, né? Eu acho que essa daqui é de memória. Essa aqui deve ser de fase. Aqui provavelmente deve ser fase, não sei se dá certeza, mas aqui também tá com o mesmo curto que aqui, entendeu? Mesma coisa? Mesma coisa. Tá, e aí o interessante é o seguinte, os gates, os surges estão todos em curto, né, da linha do VRM. Tudo em curto. Exatamente. Sabe o que eu acho que é? De verdade? Como esquentou isso aqui, porque galera, ele tá escuro assim, ó, não é por sujeira, fluxo, tá? Essa parte aqui é fluxo, aqui em cima, tá? Sim, Fluxo não, é um breu. Agora, ele ficar desse jeito aqui, galera, isso aqui é porque esquentou muito, então assim, colocou muita temperatura, mas muita temperatura para chegar nesse nível aqui. Porque para tirar esses MOSFETs aqui, 350 graus Celsius, tira rapidamente, não deixa o capacitor tão escuro desse jeito. Existe a possibilidade da PCB estar em curto. Tá? Tem essa possibilidade, tanto esquentado aqui, tá? As camadas dela. O interessante é o seguinte, a hora que você injeta tensão. Vamos dar tensão aqui no source. Ó, injetou tensão lá, ó. Já tem consumo instantâneo. Olha aqui que ó, aparece na câmera térmica aqui. Tá vendo aí, galera? Isso aí é o que tá esquentando. Ou seja, a GPU está em curto-circuito, tá? Consumo extremamente, não tá processando nada. Tem uma corrente de 5 amperes, 4.5 amperes, tá? Amperes, certo? Tá aí. Então a GPU fritando, infelizmente, GPU queimada. A nossa sorte é que a gente tem um visor térmico, né? Porque se não tivesse... Quem pediu? Quem pediu, João? Visor térmico? Quem pediu, né? Quem que pediu? Não, porque aqui é o seguinte, ó, se a gente não tivesse visor térmico, a GPU ela não esquenta a ponto de evaporar um álcool isopropílico. Sim, é verdade. Se você colocar a mão aqui, você não vai sentir ela esquentando. É verdade, Então o que a gente perderia tempo, por assim dizer, sacando a GPU e provavelmente sumiria o curto aqui. Sim, exatamente, para confirmar. Para agilizar o serviço, a gente já viu que injetando tensão aqui. Galera, ele não esquenta pelo seguinte fato, tá? Não esquenta o ponto do dedo, tá? De mostrar no dedo. Primeiro, porque é uma GPU gigante, então a área de superfície ela é muito grande. E certamente o setor que está queimado, apesar de fazer parte de todas as fases aqui, é um setor único, muito pequeno lá dentro, que faz esquentar, só que pela área de superfície da GPU, ele se dissipa. Então, o álcool não ia funcionar. Em alguns casos pode até funcionar, em outros não. Outro fator, tá? Ele está injetando tensão aqui, no caso, está no máximo de 5 amperes aqui, né? 5 de corrente. Nesse caso aqui é pouco ainda para alimentar essa GPU, tá? Porque essa GPU aí a gente tá falando de 70, sabe? Chega a 70? Não chega a 70, né? Chega a o quê? Uns 15, uns 20 mais ou menos amperes para ela processar? Eu não sei, tem que fazer a continha lá, mas é muita coisa. É muita coisa. Então assim, beleza, tá tendo consumo? Tá. Só porque tá tendo consumo, porque dentro dela algum setor tá lá em curto-circuito e tem esse consumo. Não tá processando, porque se fosse processando, ok. Mas não tá processando, ele tá só colocando alimentação nela. Então ele esquenta muito pouco, porque ela aguenta muito mais do que isso. Esses MOSFETs, eles aguentam muito, né, de amperagem. É 70, 100 amperes, 105 amperes, do que eles normalmente são setados, são fabricados. Mas tá aí, então ela não esquentaria. Mas é com o termovisor já dá uma ajudada. Que no caso a gente vai ter que fechar e entregar pro cliente. Até porque a gente não encontra uma GPU dessa. Pra trocar? Não encontra. Já procuramos uma unidade aqui da GTEC, não tem. Não tem de trocar. Infelizmente vamos mandar sem reparo. Né? Isso aí. Às vezes se o cliente tivesse mandado aqui em primeiro lugar, talvez desse reparo. Talvez desse reparo, porque aí talvez a GPU não estaria queimada, talvez não fosse ela o problema, ou se as fases, né, ou talvez a PCB nesse caso aí, que seja o problema agora, mas não tem como nem garantir nada, né? Às vezes pode ser substrato mesmo, né? PCB, né? Sim, infelizmente. Beleza. Valeu, João. Era muito boa, agora virou um imposto de porta. Infelizmente, passou por outra assistência. Não tem como afirmar categoricamente que essa outra assistência queimou, mas do estado que veio ali, né, como está detonado, a chance é muito grande dessa assistência aí, desse pseudo técnico aí
ter feito alguma caca e queimado a GPU, tá? Infelizmente. Aí, né? Infelizmente não vai ter muito o que fazer nessa plaquinha. Aí, galera, eu falei até sobre a questão da PCB. Existe a possibilidade da PCB estar em curto. Para confirmar isso, o ideal seria tirar esse chip e colocar em outra placa. Só porque isso envolve um trabalho de tirar, rebalar, né, todo o processo, todo o trâmite normal desse procedimento. Correndo um enorme risco de realmente ser a GPU ter problema. Se fosse uma placa que não estivesse mexida, até talvez valeria o risco. Mas como está mexida, a gente não sabe o que foi feito, se injetaram tensão, se foi só aplicado calor, se foi esquentada a GPU. Às vezes pode até ter esquentado a GPU. Eu não duvidaria não que esquentaram a GPU, porque se fizeram aquela caca, aquela solda maravilhosa, horrível ali no MOSFET, né, quem sabe já não esquentaram a GPU. Talvez colocasse na máquina ali e começasse a borbulhar fluxo embaixo dele. Ou seja, o risco é muito grande e a satisfação, né, o valor compensatório disso é muito pequeno, certo? Então não vale a pena. Como eu disse, se não tivesse sido mexida, talvez o empenho seria maior para tentar resolver, mas no estado que chegou, a gente já desanima, porque realmente não tem mais o que fazer, tá? Não vale a pena. Risco muito alto, benefício muito pequeno, muito curto, né? Muito baixo, beleza? Isso aí, valeu. A pena. 1080 Ti, foda pra caramba. Próximo vídeo.